A proposta, né, de reflexão hoje, de conversa para a gente poder depois dar continuidade para os trabalhos, é essa de pensar discurso e ensino, práticas de leitura na contemporaneidade. Desde o mestrado, né, me interessei por esse tema, o tema particularmente da leitura, para entender um pouco como é que se pressupunha, né, qual era o imaginário que se tinha sobre o leitor de revistas no Brasil. E aí eu desenvolvi esse trabalho ampliando um pouco mais o corpus durante o doutorado e trabalhando com outras formas de mídia, mas o interesse era sempre esse de pensar as projeções discursivas do leitor, né, nos textos, nesses textos que são dados a ler na contemporaneidade. E em função desse histórico, né, eu pude, desde que entrei na UFSCar, né, conversar com uma porção de gente com interesse, né, num tema afim, em temas afins, e aí a gente montou então lá um laboratório interdisciplinar de estudos exatamente dessas representações discursivas do leitor contemporâneo. O objetivo em comum, né, dos pesquisadores desse grupo é esse de traçar um perfil do leitor brasileiro a partir de um corpus de textos e objetos culturais da atualidade, né, buscando assinalar prováveis continuidades ou descontinuidades dessas práticas, dessas projeções, né, do leitor do passado com o leitor do presente. E só para dar uma ideia um pouco, né, de que temas ou objetos culturais a gente tem trabalhado no grupo, né, que projetos a gente tem desenvolvido, sob, né, o projeto geral, que se ocupa mesmo de práticas de escrita e representações de leitura, a gente tem alguns projetos específicos, como, por exemplo, um estudo sobre as adaptações de livros para o cinema. É um pouco para a gente poder tentar responder que lógica de mercado é essa, que se baseia digamos assim, na produção de filmes a partir de livros e se há de fato uma relação entre se aquele que vê o filme lê o livro, aquele que lê o livro vê o filme, qual é a ordem disso, enfim, como é que essa relação intermídias aí, né, colocada pelo mercado, ela é apreendida, recebida pelos leitores na atualidade. A gente tem trabalhado também na orientação de trabalho sobre as projeções discursivas desse leitor mirim. E aí, para isso, duas orientandas têm trabalhado com revistas voltadas para o público infantil, como é o caso essa primeira é do Estadinho, ela trabalha com Estadinho e a Folhinha, e uma outra orientanda está trabalhando com aquela revista Recreio. Outros, um pouco também para a gente poder dar conta, né, de maneira mais ampla disso, tem trabalhado com para dar conta dessas representações do leitor, com aquela revista, essas revistas, um conjunto de revistas vendidas hoje a R$ 1,99. A ideia um pouco é tentar pensar que projeção é essa desse leitor popular, né? Esse público consumidor dessas revistas vendidas a R$ 1,99. Além disso, a gente tem trabalhado com as projeções discursivas do leitor brasileiro ao longo da história, tomando jornais, né? A gente tem um acervo grande de jornais aí, e particularmente em função dessa publicação dos livros, de dois livros, um da Folha de São Paulo e um do Estadão, como eles publicaram livros com todas as capas, né, desde a primeira edição até hoje, a gente consegue perceber algumas estratégias de escrita, como, por exemplo, uma maior ampliação das imagens, né, nos jornais, como é que se deu essa incorporação, as mudanças que se deram, por exemplo, nas escolhas linguísticas, no tamanho dos períodos, no tamanho dos parágrafos, né? Então, a gente faz um pouco esse histórico.
Além desses projetos que se ocupam desses objetos culturais dados a ler hoje, né, e particularmente oriundos da mídia, a gente tem trabalhado também com as representações do leitor, sobre o leitor, que circulam, por exemplo, na internet, hoje em dia há digamos assim, uma produção significativa de trabalhos, ou pelo menos da publicação de trabalhos que antes eram feitos para fins avaliativos de disciplinas de graduação, de mestrado, de cursos de biblioteconomia, cursos de letras, cursos de educação, que eram vídeos com o objetivo são vídeos educativos, vídeos que fazem uma espécie de campanha em prol da leitura, né? E então a gente tem feito também um trabalho de pesquisa para poder tentar apreender um pouco quais são os mitos, quais são as representações de leitura que frequentam a produção desses vídeos, né? Quais são as ideias, bases, né, do que se entende por leitura quando se produz esses vídeos. E, além disso, a gente tem desenvolvido também alguns trabalhos sobre o perfil do leitor, do jovem leitor estudante de escola pública. Diferentemente dos outros projetos, esse se ocupa não dos objetos, não da maneira como os textos são escritos, e por isso, em função dessas estratégias de escrita, a gente pode aprender uma representação de leitor. Mas, nesse caso, a gente estuda a partir de um outro... A nossa fonte é um outro tipo de fonte, que aí a gente faz entrevistas mesmo, né? Algumas entrevistas para poder tentar identificar quais são as práticas mais frequentes, recorrentes, comuns, também quais são os mitos e as representações que esses alunos têm sobre eles mesmos, né? Na condição de leitores. O que eles imaginam que deveriam fazer quando leem, né? Ou o que deveriam ler, como deveriam ler, né? Então, qual é esse imaginário que frequenta, né, um pouco os nossos discursos sobre a leitura? E então, até por causa dessa apresentação desses projetos, né, isso define um pouco os nossos objetivos, o objetivo, né, dos trabalhos de maneira geral do grupo, que tenta, então, apreender, né, as representações do leitor e das suas práticas de leitura, por meio desses diferentes objetos, seja pelos objetos culturais propriamente ditos, né, analisando os textos, seja por meio de entrevistas, ou então dessas campanhas, desses vídeos sobre leitura, né? Então, o levantamento do corpus, do material de pesquisa, é feito por essas três perspectivas. Por que a mídia como objeto, né? Acho que é engraçado a gente ter que, talvez assim, justificar isso, porque há um número muito significativo de trabalhos, né, que se ocupam, que tomam como objeto a mídia, e aí, obviamente, com finalidades muito distintas. Talvez o fato, né, de haver um número tão grande de trabalhos que tomem a mídia como objeto responda um pouco, ou seja o sintoma um pouco de algo que de algo que diz respeito ao poder que a mídia tem sobre a produção e a circulação de discursos, e por isso sobre a produção e circulação de verdades, né, e de representações sobre quem nós somos, né, como devemos ser, como deveríamos ser. Se em outros momentos da história outras instituições se encarregaram disso, né, se a gente pensar que já houve momentos que a igreja foi a grande responsável pela produção, né, pela reprodução e pela circulação dos textos na sociedade, e por isso, né, havia, digamos assim, uma representação particular dos sujeitos, dos indivíduos, né, dos comportamentos, dos valores. Hoje, esse lugar, né, produtor e que ecoa esses discursos e
que os coloca mesmo como verdades para nós é a mídia, e particularmente os veículos que a gente designa como grande mídia, que atingem um público grande, né? E para analisar isso, então, nesses nossos estudos, a gente tem se apoiado em duas perspectivas teóricas, né? Uma delas, imagino que boa parte de vocês já conheça, que é a análise do discurso, né? Essas duas teorias, né? Elas, a gente poderia dizer assim, elas são vedetes dos seus campos, né? Da história e da linguística, no sentido de que são tão empregadas de maneira que parece moda, né? Ser analista de discurso, parece moda, ser historiador cultural. Tem um dado bem interessante em relação à história cultural, né? A professora Sandra Jataí Pesavento, ela relata no livro dela sobre história e história cultural no Brasil, e ela fala que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quase 85% dos trabalhos em eventos científicos em história se autodesignavam como história cultural. Então, isso só para dar uma dimensão. Talvez se a gente fizesse a mesma conta em relação à análise do discurso, a gente chegasse a um número semelhante. Bom, obviamente que está na moda, tem um aspecto positivo e tem aspectos negativos. O aspecto positivo me parece ser que quanto mais gente, né, discutir a teoria, né, eu acho que mais contribuições, mais coisas interessantes, a probabilidade de aparecer coisas interessantes é maior, mas ao mesmo tempo dá margem para muita banalidade, né? Para muita confusão, o que me parece ser próprio mesmo da história, né, das ideias, das ciências, das teorias, que o processo de vulgarização, né, também as constitui. Mas me apoio nessas duas teorias contemporâneas, uma da história e outra da linguística, para poder então pensar essas representações discursivas do leitor. Então, acho que para a gente poder conversar um pouco e até entender o lugar da análise do discurso nessa história, né, e particularmente no meu trabalho, a análise do discurso, o professor Ciro Pocente tem um texto bem interessante, que ele diz que se há uma teoria que pode advogar para si o direito de falar da leitura, é a análise do discurso. Ele faz esse comentário um pouco retomando e lembrando um histórico, né, o histórico mesmo de emergência da própria análise do discurso. Ela nasce como uma teoria, né, cujo objetivo é garantir mesmo uma maneira de ler dessubjetivada. As primeiras manifestações da análise do discurso vão se apoiar, por exemplo, quando a gente tem a aproximação das novas tecnologias, dos computadores, e a possibilidade, então, de a gente criar um método não subjetivo de leitura, era o desejo inicial do Michel Pechet, né? Então, desde o primeiro momento, a análise do discurso assume esse lugar, né? Garantir uma teoria objetiva da leitura. Uma das razões disso é porque Michel Pechet tinha um objetivo militante, né, político militante, que era aquele de, enfim, ensinar as massas a votar, né? Elas aprendendo a ler, a interpretar os textos, sobretudo aqueles do universo político, fariam melhor escolha. E então, por isso, de se pensar um método que pudesse, por exemplo, estar livre do domínio da ideologia. E uma máquina, então a ilusão, né, nesse início da análise do discurso, era aquele de que uma máquina, então, faria essa primeira seleção de um corpus, né, e livraria o analista do discurso dos riscos da sua subjetividade. Eu digo que foi uma primeira ilusão, porque, né, uma ilusão nesse aspecto, porque esse objetivo ele se altera ao longo da história da teoria da análise do discurso, que continua ainda preocupada, ainda é uma teoria da interpretação, ainda é uma teoria que procura explicar como nós lemos, né,
o que nós fazemos quando lemos, que coisas determinam a maneira como a gente interpreta um texto, né? E o que explicaria o fato de um interpretar um texto de maneira diferente do outro, né? Olhar para o mesmo texto e o interpretar de maneira diferente. Essas, então, foram questões que frequentaram, né? Os trabalhos em análise do discurso, os trabalhos iniciais e os trabalhos subsequentes. Mas a análise do discurso, então, num outro momento, né? O próprio Michel Pechet, olhando para o desenvolvimento da teoria, chega à conclusão de que ela não deve ser uma prótese de leitura. A gente não pode ser ingênuo de achar que, enfim, uma teoria dessubjetivada da leitura, né? E por isso ele propõe, então, que a análise do discurso se coloque mais como uma provocação à leitura. A gente vai entender isso melhor. Então, a análise do discurso é uma teoria sobre a leitura, na medida em que se preocupa em descrever não o sentido dos textos, né? Inclusive, essa é uma preocupação que muitos analistas têm de reforçar, porque às vezes a maneira como a gente define a análise do discurso é de dizer, é para a gente poder buscar o sentido que está por trás do texto, o sentido do texto. Não. O objetivo dessa teoria da leitura é tentar levantar como é possível produzir certos efeitos de sentido e não outros, e por quê, né? Que razões nós, né? Por quê? Como e por que lemos e interpretamos de um jeito e não de outro um texto. E a resposta para essas questões, ela se encontra exatamente no fato de que lemos os textos, mas os interpretamos como discursos. Isso tem uma diferença, né? Na análise do discurso a gente fala bastante disso, né? Que o texto ele é a materialização de discursos, ele dá concretude para isso. Mas a sua interpretação, né? Quando interpretamos, então, um texto, nós, de fato, interpretamos um discurso. O que significa que a gente está suscetível a uma série de coerções que definem a maneira como nós podemos ler, interpretar e por que nós fazemos uma interpretação de um jeito e não de outro. Para a gente poder pensar essas coerções, né, é preciso, então, responder, né, mesmo que muito superficialmente aqui, o que é discurso. E o discurso, para a análise do discurso de origem pechetiana e depois com as contribuições, né, de um autor que é muito importante, muito caro particularmente para o nosso grupo de estudos, que é o Michel Foucault, o discurso ele é uma ordem. Entre a língua e o mundo, e entre um sujeito e o seu interlocutor e outro sujeito, estabelece-se a ordem do discurso. Essa ordem rege o que pode e deve ser dito, logo, o que pode e deve ser lido. O como esse dizer deve ser formulado. Quem pode ocupar o lugar institucional desse dizer? Que instituições o legitimam, o sacralizam ou o apagam da memória? Que formas de circulação o constituem e afetam-lhe os sentidos? Aqueles que já leram A Ordem do Discurso do Michel Foucault reconhecem aí as orientações de Michel Foucault em relação a isso. Então, o discurso é essa ordem. É isso, então, que define, né, a legitimidade de um dizer, a veracidade de um dizer, a possibilidade dele ser enunciado, a impossibilidade dele ser enunciado, né? A possibilidade dele ser credível para um determinado conjunto, num determinado momento da história. Portanto, então, o discurso é essa ordem que atua sobre a língua, que rege a maneira como nós dizemos, a maneira como nós interpretamos os textos. E a análise do discurso, né, é uma teoria sobre as mais distintas formas de coerção que atuam sobre o dizer, que nunca é livre, nunca é exclusivamente individual. É importante pensar nisso porque é muito frequente também a gente ouvir sobre a análise do discurso a ideia, então, uma ideia que legitimaria o fato de que a gente poderia fazer qualquer leitura. Qualquer leitura que
nós somos, digamos, afetados pela ideologia de maneira diferente, somos afetados pelo modo como os textos circulam na sociedade de maneira diferente, etc, etc. Ao contrário disso, é preciso deixar bem claro, então, que a análise do discurso é menos uma teoria como a gente poderia dizer assim, da pluralidade de efeitos de sentido, e muito mais uma teoria sobre as formas de coerção daquilo que a gente diz e daquilo que a gente lê, né? Portanto, todo e qualquer dizer sofre uma série de restrições da ordem discursiva. Nem tudo pode ou deve ser dito, o que pode ou deve ser dito não pode ser por qualquer um, nem de qualquer modo, nem pode tomar qualquer forma genérica, nem circular em qualquer lugar. A gente vai entender isso melhor com os exemplos daqui a pouco da análise. Além dessas restrições, o dizer também ele não pode ser interpretado de qualquer maneira. Então, ele não pode ser produzido e não pode ser interpretado de qualquer maneira. Por isso, da afirmação do professor Ciro Pocente de dizer, então, que se tem uma teoria que pode advogar o direito de falar da leitura, óbvio que ele não diz isso com exclusividade, né? A gente tem uma série de teorias linguísticas, inclusive, outras sociológicas, né? Outras psicanalíticas, que vão se ocupar do problema da leitura, se ocupar do problema que é como nós lemos, como nós interpretamos, o que nós fazemos quando lemos um texto. A teoria literária, o mesmo, né? Então, mas quando ele diz isso, é exatamente porque as nossas formas de interpretar, a nossa interpretação, ela também é suscetível a essas diferentes formas de coerção. A análise do discurso é, portanto, uma teoria da leitura cujo objetivo é compreender como cada uma dessas formas de coerção do dizer e de sua interpretação funcionam. Então, a preocupação é levantar, então, quais são esses elementos que moldam o nosso dizer, que coagem o nosso dizer, que nos obrigam a dizer de um modo e não de outro, né? Nos obrigam, parece ser uma palavra forte, mas essa obrigação a gente poderia tomar melhor como uma palavra como, assim, adequam a nossa maneira de dizer, né? Nos colocam nessa ordem, de maneira que a gente precisa, então, pensar as formas de dizer, e mesmo não pensando nas formas de dizer, a gente reproduz um certo imaginário, a gente sabe, mesmo sem saber que sabe, né, como dizer, como se comportar, como se colocar em certas situações, ou às vezes, né, ou às vezes não, ou às vezes a gente não sabe. E faz isso e produz efeitos de sentido indesejados. Essa é uma prova de que a gente também não tem controle sobre os sentidos produzidos, né? Leitura e análise do discurso. Trata-se, portanto, de uma teoria da interpretação, a análise do discurso, que ao longo de sua história tem permitido compreender que elementos, que fatores entram em jogo quando da realização da leitura, definindo o modo de realizá-la e orientando a produção dos efeitos de sentido. A outra teoria que eu disse que ajuda bastante a gente a fazer esse levantamento das representações do leitor, né? Dessas representações de, né? Quem nós somos quando lemos, como nós fazemos isso, né? É a história cultural. A história cultural, ela, de início, né, coloca-se o problema que é como descrever práticas do passado, principalmente as práticas mais abstratas, e essas práticas de sociedades distantes, temporal e geograficamente da nossa, que não deixaram registros diretos e em grande volume. A história cultural, de certo modo, ela emerge, ela é contemporânea, inclusive, né, na história da análise do discurso, porque é a partir dos anos 70, final dos anos 70, anos 80 e 90, que ela se constitui e ganha fôlego como um campo de estudos no interior da história. E ela, de certo modo, rompe com a maneira de se fazer história até então, no sentido de ampliar significativamente aquilo que pode se tornar fonte para o historiador recontar a história, né? Mas não só no que diz respeito à ampliação daquilo que poderia ser fonte,
mas também ao rompimento com uma tendência muito forte até então, que era aquela partindo de fontes autorizadas, fazer aquilo que o professor Roger Chartier, que é um grande especialista em história cultural e particularmente em história da leitura e do livro, fez, que uma das coisas que ele questionava era exatamente essa história social da cultura. Primeiro, partia-se assim, com base no fato de que a sociedade se dividia então em grupos sociais distintos, e esses grupos sociais eram tidos como relativamente homogêneos. E por isso, então, a história da leitura que se fazia até o início dos anos 70, partindo desse pressuposto que os grupos eram relativamente homogêneos, lançava mão de fontes um tanto quanto comprometidas, porque, por exemplo, para dizer o que liam no passado, o que liam os leitores da Idade Média, eles vão se valer dos testamentos, por exemplo, da lista em testamentos, que atestavam, então, que aquela família tinha livros e que, por isso, os lia e que, então, certas famílias liam certos tipos de textos. Esse é um dado. A outra fonte para eles identificarem, pelo menos quantitativamente, né, quem lia em períodos, né, da história mais distantes, era, por exemplo, registros em cartório da presença de assinatura ou não. Pressupunha-se que quem assinava sabia ler, quem não assinava não sabia ler. Logo, você conseguia fazer um levantamento quantitativo dos leitores de uma determinada época. Esses dados, como eu disse, vão ser questionados pelos historiadores culturais, que vão partir de outra lógica, de outra maneira de obter informações sobre como as pessoas liam antes. Porque a leitura, como outras práticas que os historiadores culturais vão estudar, é uma prática abstrata em si. Ela deixa poucos registros diretos, né? Com exceção de alguns diários em que a pessoa descreve como lia, o que gostava de fazer, como se retirava, se isolava para poder ler horas a fio, tudo. E quanto mais tempo a gente remonta, né, na história, menos registros diretos desse tipo a gente tem sobre as práticas de leitura, né? Por isso, tentar descobrir como é que se lia no passado era um grande desafio para os historiadores culturais, e eles vão, então, achar um meio para isso, que é aquele de observar os objetos culturais que restaram, né, que ficaram para contar a história, como é o caso, por exemplo, dos rolos, das tabuinhas, dos livros, das revistas, dos jornais, que foram preservados, né? Aqueles que foram preservados podiam trazer em si marcas, indícios, pistas de qual teria sido a prática de leitura ou qual era o perfil de leitor para o qual aquele texto foi escrito, foi produzido. Um exemplo bem conhecido, né? Quem já leu qualquer texto desses historiadores culturais sobre leitura e livro, um exemplo bem conhecido que eles dão a respeito disso, então, de como alguém no presente pode, tomando esses objetos, né, pegando esses livros, identificar práticas de leitura do passado. Um exemplo disso de análise de uma estratégia de escrita, é a análise da inserção dos brancos nas páginas. Os textos, normalmente, os textos mais antigos, né, eles ocupavam, preenchiam todo o espaço do suporte, então a gente não tinha margens, as palavras não eram separadas, a gente não tinha divisões, como capítulos, versículos. O Chartier até conta uma história engraçada em relação ao escândalo de John Locke, uma vez que se inserem esses brancos no texto. John Locke diz assim, bom, mas se fizerem isso com a Bíblia, se dividirem a Bíblia em partes, né, isso vai, de certo modo, desvirtuar as ideias, as verdades enunciadas pela Bíblia, porque aí qualquer um vai poder pegar um pedacinho, ler só um pedacinho, descontextualizado. Então, isso provocou escândalo em John Locke. É engraçado, para nós que somos uma geração que já conheceu a Bíblia dividida em capítulos, versículos, né? Isso não causa nenhum espanto, mas observem que
esse tipo de depoimento e mais que isso, a própria inserção dessa técnica de escrita na produção dos textos, ela marca uma espécie de projeção da maneira como se, digamos, pressupunha que os leitores liam ou da maneira como se desejava que os leitores lessem. Isso por quê? Porque com essa inserção de brancos, a gente acelera um processo que já existia, nenhuma técnica nasce do nada, nasce do vazio, ela nasce respondendo, de certo modo, uma demanda e depois constrói essa demanda, reforça essa demanda, mas essa inserção dos brancos respondia um pouco a uma prática que começava a se construir na sociedade, que era a de leitura silenciosa. Até então a leitura era feita em voz alta, né? E por isso a leitura em voz alta garantia que aquele que lesse soubesse onde começava uma palavra, onde ela terminava, onde começava uma frase. Ele era o responsável por dar a entonação e definir isso. Bom, então, a inserção desses brancos criou aquilo que o Michel Desserteaux diz, que é uma espécie de habeas corpus para o leitor, porque agora ele não precisa mais tornar pública a leitura que ele faz. Ele pode, então, ler, né, com os olhos, como a gente faz hoje. É tão estranho porque hoje, quando a gente aprende a ler em voz alta e em silêncio ao mesmo tempo. Para nós, é como se fosse natural, não fosse um processo historicamente constituído, né? O mesmo acontece em relação para a gente poder questionar a maneira também como se fazia história, era essa crença, então, de que quem assinava lia. Isso não é verdade, porque durante muito tempo o ensino dessas duas habilidades foi separado, né? Aprendia-se a escrever até uma certa idade, 8, 9 anos, os filhos, portanto, de artesãos, de pessoas que viviam no campo, deixavam os estudos por volta, né, dos 8, 9 anos, porque tinham de trabalhar, né, e garantir o sustento da família, por isso aprendiam a escrever, e particularmente a assinar o nome, mas não a ler. Sobretudo as mulheres, porque era interessante, bom, elas podiam, e no caso das mulheres é interessante, porque algumas aprendiam a ler, mas não sabiam escrever, exatamente porque essa técnica era pouco interessante, porque elas poderiam se corresponder com amantes. Então, era um jeito também de controlar a ação dos sujeitos. Mas os historiadores culturais vão, então, descrever essas práticas do passado, práticas que deixam pouco registro, como é o caso da leitura, partindo da análise das estratégias de escrita colocadas no texto e das mudanças dessas estratégias ao longo do tempo, né? Essas estratégias, portanto, funcionavam como uma espécie de protocolo de leitura, né? De algo que fazia com que a gente lesse de um jeito e não de outro um determinado texto. A gente vai ver alguns exemplos disso. Então, uma grande mudança empreendida pelos historiadores culturais, quando começaram a estudar esses novos objetos, né? Essas novas práticas, como é o caso, por exemplo, há um historiador que fez um livro sobre a história do odor. Observem que a gente tem pouquíssimos registros, né? Como entender a maneira, sei lá, um crescente, o aumento, por exemplo, da nossa sensibilidade em relação aos odores, sobretudo do corpo humano, né? Esse aumento dessa nossa sensibilidade, né, essa história desse aumento da nossa sensibilidade pode ser contada a partir, por exemplo, dos frascos de perfume, né, de quando se começou a comercializar perfume, do aumento, do tamanho. Então, os historiadores culturais olham para os objetos culturais e tentam recontar essas práticas do passado que deixaram poucos indícios, né? E por isso eles invertem o modelo de olhar para o passado, porque eles saem de uma história social da cultura, que era aquela que pressupunha esse grupo social lê isso porque tem posse dos objetos, esse não lê porque não tem posse. Ou então, esse lê porque teve uma formação escolar, aquele não lê porque não teve formação, acesso à escola. Os historiadores culturais da leitura gostam muito de um texto, vocês também conhecem, que é um texto do Carlo Ginzburg, que é um historiador, ele é responsável por um segmento da história que a gente chama de microhistória, né?
O Carlo Ginzburg, ele vai escrever O Queijo e os Vermes, que é a história, ele se inscreve no interior da história cultural, porque também provoca mudanças na maneira como a história se fazia. Se a história se fazia antes dos grandes vultos, ou então da população, de um conjunto grande, nesse momento, o Carlo Ginzburg ele inaugura uma micro-história que é aquela de um indivíduo e de um indivíduo do povo, por exemplo, né? E ele vai fazer, nesse livro, Queijos e os Vermes, né? Ele vai contar a história de um moleiro friulano, que então ele trabalhava nesse moinho, e que, diferentemente do que se pressupunha e do que se imaginava, já que ele não fazia parte da burguesia, já que ele não tinha posses e tudo, se imaginava que ele não soubesse ler. E, ainda que soubesse, que ele não tinha acesso a livros. E pela análise dos depoimentos fornecidos por esse Carlo Ginzburg, no momento da Inquisição, ele foi pelo menos 3 vezes convidado pela Santa Inquisição na Itália a prestar satisfações sobre coisas que ele dizia na comunidade, coisas que ele dizia a respeito da Bíblia, porque ele lia a Bíblia de maneira bem heterodoxa, certo? Ele, primeiro, não era um leitor autorizado da Bíblia, não era um intérprete autorizado, não devia estar tirando conclusões por si só, né? Ele deveria ir à missa e ouvir a leitura e a interpretação que o padre dava para esses textos, e não tirar suas próprias conclusões. Mas, curiosamente, ele o fazia, ele interpretava a criação do mundo de maneira diferente, e por isso o nome do livro, porque ele faz menção de que, então, o mundo seria como uma espécie de queijo, e que, de repente, os vermes surgiriam, os vermes somos nós, e a gente começaria a fazer buracos e a viver nesse mundo. Bom, é um livro muito interessante, eu convido aqueles que não leram ainda a ler, porque, embora ele não seja um historiador interessado pela leitura, ele forneceu um grande repertório de informações, de conhecimento para os historiadores da leitura, porque ele quebra aquele paradigma, ou pelo menos aquele imaginário que se tinha, de que pobre não lia, não só lia, como também interpretava de maneira muito diferente daquela que era a maneira autorizada de interpretar esses textos. E por isso, os historiadores culturais fazem essa inversão, deixam de estudar a história social dos grupos culturais, mas passam a estudar a história cultural da sociedade. Essa inversão ela é interessante porque ela marca mesmo uma mudança de perspectiva, uma mudança de objeto e, obviamente, uma mudança nas respostas que o historiador vai dar sobre o passado. Acabei de dizer isso. Então, o objeto, que outros exemplos de objeto culturais, né? Quando a gente fala objeto cultural, o que é isso, né? São todos os objetos produzidos e consumidos por uma sociedade historicamente identificada, cujas formas materiais podem indiciar as práticas de sua produção e de seu consumo, apropriação, de modo a representar essas práticas. Né? São objetos que remetem à própria cultura de uma dada sociedade. Livros, perfumes, ferramentas, brinquedos. É possível, por exemplo, hoje fazer a história da infância, tomando como objeto cultural os brinquedos e traçar características desses brinquedos e definir os perfis para os quais esses objetos culturais foram produzidos no momento em que foram produzidos, né? Mobiliários, prédios, aparelhos de comunicação, o lápis, né? Todos esses objetos culturais podem oferecer pistas interessantes sobre as práticas do passado, né? E para contar a história da leitura, né? Para contar, sobretudo, essa história dos leitores do passado, eles buscaram, então, essas representações discursivas. Esse é um conceito fundamental para a história cultural, né? O conceito de representação. Nós não estamos diante da prática efetiva de leitura. Nós estamos diante de uma estratégia de escrita, de um objeto particular que pode fornecer para nós uma representação disso que era a prática efetiva.
O historiador cultural, ele também se coloca no lugar daquele que não tem a verdade do passado, mas que lida, portanto, com essas categorias que o explicam, como é o caso da categoria da representação. O historiador cultural considera a própria história, né, que se ocupa dessas representações como uma representação, né, como algo que não é o dizer verdadeiro sobre o passado, mas também uma sua interpretação, uma sua representação, certo? A análise do discurso e a história cultural são duas teorias, portanto, que podem contribuir para a gente apreender melhor essas representações do leitor na atualidade e as suas práticas de leitura, e que podem, por isso, subsidiar nossa atuação como professores de língua portuguesa ou não, mas professores responsáveis pelo ensino da leitura. Como a minha formação não é em história, né? Mas e por isso, quando eu faço a análise desses textos, eu não faço de textos necessariamente do passado, mas tomo um período bem mais próximo, né, de mim, que é exatamente a contemporaneidade, mas ainda assim, ainda não querendo ocupar o papel de historiadora e de descrever essas práticas do lugar da história, faço isso não como historiadora, mas me valendo desse princípio da história cultural, que é o de que a gente pode apreender o imaginário que se tem sobre a leitura, sobre o leitor, a partir dos textos, a partir dos objetos culturais, né? E é um pouco chover no molhado dizer quais são os objetos contemporâneos hoje de leitura, né? Que objetos são esses que frequentam, né, as salas de aula, as nossas casas, os lugares em que a gente lê? Livros de diversas ordens, né? Técnico, teóricos, clássicos da literatura, best-sellers, clássicos da autoajuda, adaptações dos clássicos, né? Revistas e jornais de todos os gêneros, segmentos, de entretenimento, populares, o computador e outros eletrônicos que trazem o texto, né? É importante, e aí essas duas teorias nos ajudam, de certo modo, então, a pensar o conceito de objeto cultural e o conceito de materialidade para a análise do discurso, ou seja, disso que, se a gente pensar que o texto, ele materializa o discurso, né, é preciso que a gente imagine na nossa sociedade hoje, que a gente, por exemplo, tem acesso não a textos prioritariamente de uma linguagem ou de outra, mas a gente lida o tempo inteiro com textos mistos, né? Textos que articulam duas ou mais linguagens, né? Me parece importante a gente ampliar um pouco essa ideia de materialidade discursiva, que durante muito tempo ficou limitada à língua, né? Apenas a palavra escrita ou oral, mas pensar a materialidade discursiva como uma forma, obviamente, de dar visibilidade para os textos, de garantir que eles circulem de uma forma e não de outra, mas ao mesmo tempo, se a gente tem que estender um pouco o que a gente entende por materialidade ao seu suporte, que pode ser, que deve ser considerado tanto no âmbito físico, né? Um livro tem uma forma concreta, que faz com que, por exemplo, a gente estabeleça uma relação simbólica com ele e com os textos que ele porta, diferente, por exemplo, da relação simbólica que a gente estabelece com outros textos fora do livro. Eu penso, por exemplo, num caso bem específico, que eu estudei, que é essa circulação muito própria da nossa época agora, das mensagens em PowerPoint, ou mensagens de autoajuda, né? A gente recebe com muita frequência esse tipo de mensagem via e-mails. E eu me interessei um pouco por causa da apropriação, normalmente, que essas mensagens fazem, dos poemas, de alguns poemas de autores clássicos, né? Então, a gente recebe muito texto, né? Muita mensagem em PowerPoint com trechos de Shakespeare, Fernando Pessoa, Aristóteles, enfim, a gente recebe esses textos e me parece que essa forma de circulação
ela define um pouco o perfil do leitor. O perfil do leitor que produz, reproduz e reencaminha esses textos, uma música de fundo, imagens que possam ter alguma homologia, né, alguma relação semântica com uma palavra, com um verso, né? Então, a gente tem uma mudança nesse caso, ou característica dessa forma de circulação de textos, relativa exatamente, por exemplo, à autoria, ou ainda... A autoria ela é importante porque ela não pode ser apagada. Às vezes, então, você tem o nome do Aristóteles, do Shakespeare, desses autores que frequentam, né, do Fernando Pessoa e tudo, mas não são textos deles. Então, isso demonstra a importância dessa autoria. Então, é preciso ter a figura do autor, mas não necessariamente, digamos, é um texto que parece que circula para... como a gente poderia dizer assim, para um público para o qual ele não foi produzido. O poema, por exemplo, não foi produzido especificamente para aquele texto, para aquele público, mas ele é apropriado e, de tal maneira, ele começa a ser incorporado pela lógica de produção própria desse grupo, que é preciso ter autoria, mas não precisa ter essa fidelidade na atribuição. Uma outra coisa é, boa parte das imagens que se coloca e boa parte da música de fundo que se coloca, né, redefine também a maneira como a gente lê e interpreta esses textos. E uma vez que esses textos foram descolados, desligados do conjunto que os significava, por exemplo, da coletânea de poemas sob a forma de livro, ele começa a ser lido não mais como poema, mas como autoajuda, né? Então é bem interessante como a mudança no suporte muda também as formas de apropriação e muda também os regimes de produção e de circulação desse texto, de maneira a autorizar, suprimir a autoria, alterar partes do texto por sua conta própria, acrescentar autoria em textos que não são daquela forma. Nos depoimentos dos leitores em relação a esse texto é muito interessante, porque alguns, quando fazem menção ao autor, né, elogiam a pessoa que compôs a mensagem PowerPoint, dizem, nossa, é um texto maravilhoso esse da sua autoria, e quando fazem isso, então fazem ao conjunto das práticas, e mais, dizem assim, é um texto muito inspirador e motivador. Portanto, eles dão as mesmas características e qualificações que a gente dá para os textos de autoajuda, né? Um outro traço, né, que a gente percebe na leitura desses textos, dos leitores que colocam depoimentos, por exemplo, alguns que assumem uma linguagem tão solene quanto aquela empregada na produção dos textos, na hora de fazer os seus comentários, e que parece bem característico de alguém, por exemplo, com bastante leitura da Bíblia, porque parece que para falar de texto solene, é preciso ser solene também, é preciso usar uma linguagem alta, né? Então, isso é só para a gente pensar, então, como é que o suporte, tanto o físico, então do livro para o computador, quanto institucional, né? Se é a revista Veja ou se é a revista Caras, a gente também estabelece uma relação distinta, ou se é uma revistinha de R$1,99. Então, o suporte também tem uma dimensão institucional que define a maneira, o grau digamos, de importância que a gente atribui para isso. Os gêneros discursivos, acho que dispensa comentário também, nas suas especificidades, tanto textual, cada texto tem uma forma, isso também rege a maneira como a gente os lê e os interpreta, mas também em relação ao gênero tipográfico, né? Se é revista de informação, se é revista de fofoca, se é revista de novela. E a multimodalidade textual, que é aquilo que eu tinha começado a dizer, né? Que é o fato da maioria dos textos hoje serem constituídos por sistemas semióticos distintos. O Roland Barthes, num texto comentando o texto de um outro jornalista que tinha publicado, que tinha escrito um texto sobre nós somos a sociedade da imagem, né? A gente vive na época da sociedade da imagem, isso nos anos 60. Roland Barthes lembra que, talvez a gente não possa dizer, e eu acho que o que ele disse lá serve para nós hoje, talvez a gente não deva dizer que somos a sociedade da imagem.
mas que, porque outras sociedades se valeram, inclusive, de maneira quase essencial da linguagem imagética para formar as pessoas. Exemplo disso são as paredes das catedrais, né, as pinturas nas catedrais. Então, a imagem teve uma importância muito grande em outros momentos, a gente vai ver um pouco disso, mas o Roland Barthes diz, mais do que viver a sociedade da imagem, a gente vive a sociedade do texto misto. Não há imagem hoje que não seja definida, delimitada, rodeada pela linguagem verbal que diz como a gente deve interpretá-la. Então, como apreender a representação do leitor e de suas práticas nos textos de maneira geral e particularmente nos da mídia? A gente vai ver alguns exemplos disso, né? Fazendo, como eu já tinha adiantado para vocês, a análise desses protocolos, que são marcas, né? São marcas que são depositadas no texto, né? São estratégias de escrita que permitem que a gente possa pressupor que leitor foi imaginado, que leitor é esse para quem aquele texto foi produzido. Então, considerando, e eu acho, é bastante interessante porque as estratégias de escrita, elas tentam evitar alguma coisa que é exatamente a liberdade que se sabe que nós temos quando lemos. E um pouco para tentar controlar essa dispersão, essa possibilidade da gente ler diferentemente um texto, é que a gente tem a inserção de uma série desses protocolos, né? Que não só manifestam a maneira como o autor de um texto quer que o seu texto seja lido, mas também a maneira como o editor, ou como todos aqueles que participam da formulação de um texto, até ele chegar na sua versão final, desejam ou não necessariamente desejam isso e têm clareza de que vão produzir isso, mas também reproduzem um modelo que é aquele da sua própria época, de como é ser leitor. Aquele que produz textos, né, ele não escreve também só para criar práticas de leitura que ele imagina, que ele deseja, que ele quer que os outros façam, mas também ele reproduz um imaginário, um modelo que ele também tem de leitor, uma vez que ele é leitor nesse período, nessa época. E os protocolos de leitura, eles se dão em diferentes níveis, né? Eles podem se encontrar, por exemplo, sobre a forma de procedimentos linguísticos, quando eu escolho algumas palavras e não outras, quando eu escolho uma extensão de frase e não outra, uma extensão de período e não outra, né? Ou então, eles podem se dar como a partir da própria análise da configuração do texto na página, né? A maneira como eu organizo meu texto horizontalmente ou verticalmente define uma maior velocidade de leitura, uma menor velocidade na leitura. Ou então procedimentos que dizem respeito à maneira como a gente organiza os textos num livro ou na tela do computador, né? A maneira como a gente os dispõe. Esse é um exemplo só para a gente verificar como é que esses protocolos de leitura, a mise en texte, a mise en livre, como é que essas diferentes instâncias, né, que podem escrever estratégias de leitura se manifestam nos textos. Essa é uma publicidade. Todos nós conseguimos identificar isso por causa do logo da Fiat, né? Mas ela não é uma publicidade tradicional, dessas como a gente está acostumada em revista. São 2 páginas da revista Veja. O que ela difere das publicidades que a gente conhece bem é o fato de ela não trazer imagem, né? O fato... Então, ela quebra um pouco essa nossa expectativa, esse nosso repertório que a gente tem, né, que permite que a gente reconheça certos gêneros, quando ela se apresenta assim. No entanto, na página seguinte, quando a gente vira, a gente tem isso. Como você não teve paciência de ler as páginas anteriores, aí vai a parte mais importante. E a parte mais importante é Fiat, pela primeira vez na história, líder no mercado, que era a mesma mensagem que já estava aqui. Óbvio que a brincadeirinha chama atenção, é uma sacada interessante de quem produziu a publicidade, mas observem que quando ele diz que agora é que vai a parte mais importante, isso também é pensado em função mesmo de uma série de movimentos do olhar que são bem conhecidos, como por exemplo aquele de que a página da direita normalmente é a página sobre a qual a gente passa mais tempo, o olhar primeiro, porque quando a gente abre uma revista é a primeira página que o nosso olhar, né,
Segundo, o último lugar, né, onde a gente fixa o olhar, né, essa parte da direita, embaixo, não é à toa que a maioria dos logos ficam exatamente nesse lugar, nessa posição, né, é exatamente porque é onde segundo alguns estudiosos, um pouco do percurso do nosso olhar, né, vão dizer que esse é o lugar em que a gente passa mais tempo, o nosso olhar passa mais tempo. Essa é uma outra publicidade da Fiat, no mesmo esquema daquela, brincando com essa percepção que eles têm de como a gente lê revista, né? Aqui tem lá aquela mensagem, acho que vocês não conseguem ler, mas está escrito assim: você foi tão seduzido pelo Brava que nem reparou o pinguim ao lado da janela. Vocês estão vendo o pinguim? Ele está aqui. Isso, estão vendo? Bom, primeiro que era quase impossível ver, tudo bem que na revista ele ficava mais nítido, mas óbvio, é muito pequeno. Segundo, está na página da esquerda. Terceiro, o jogo de cor, né? A cor de carro, usar carro vermelho em publicidade tem a ver, inclusive, com algumas pesquisas assim, do ponto de vista de física ótica, que explicam, por exemplo, de como o vermelho é uma cor que tem o poder de raptar o nosso olhar. E por isso, então, talvez isso se justificasse. O carro também não está em qualquer lugar, está exatamente nesse eixo, na página da direita, na parte de baixo, né? Observem que essas publicidades, elas ajudam um pouco, então elas manifestam parte das estratégias que elas empregam para produzir, pensando na maneira como os leitores leem ou na maneira como eles devem ler. Essa é uma matéria da revista Veja. Foi uma matéria muito extensa, de 97, sobre o MST. Como a Regina disse no início, eu trabalhei bastante tempo, então por isso eu tenho um corpus grande de material sobre o MST na mídia, e aí alguns dos exemplos são exatamente por causa disso. Então, essa é uma matéria de muitas páginas, é a primeira, Lições da Longa Marcha Descalça, e logo na sequência, 2 páginas depois, que eles veem o início da matéria, um pouco fala do quanto a solicitação do Sem Terra ela é despropositada, uma vez que o Brasil não vive mais, né, não vivia mais a época de fazer distribuição agrária. Distribuição de terra seria assim uma adoção de alguma coisa arcaica. O ideal seria exatamente aumentar a produção agrícola do Brasil com implemento agrícola, tornando mais produtivas as grandes corporações. E por isso, logo na sequência da matéria, a gente tem essa contraposição, né? Se lá eram, né, a marcha descalça, aqui a gente tem ideias com o pé no chão e as soluções para o problema agrícola. A matéria termina logo depois, então, dela defender essa tese. A publicidade que vem na sequência é exatamente essa. Para atender a demanda crescente por alimentos, a biotecnologia é a salvação da lavoura. Observem que, assim, a Associação Nacional de Editores de Revista, ela, inclusive, faz uma série de publicidades, a gente vai ver uma delas, dizendo o quanto a revista ajuda a vender melhor certos produtos. Isso porque boa parte dos textos produzidos, né, eles funcionam como uma espécie de extensão de eco das publicidades. Diferentemente, então, desses textos serem produzidos para atender a clientela que seriam os leitores, os assinantes, né, eles têm um cliente muito importante que é exatamente esse das publicidades. E por isso, então, a gente tem esse jogo com essa expectativa que é aquela do leitor folhear, num certo sentido, essas revistas, ficar mais afetado por aquilo que ele leu por último, e por isso o comentário sobre as ideias com o pé no chão ser exatamente na última página dessa matéria, e na sequência a gente ter a publicidade que, digamos que é uma espécie de eco daquilo que já tinha sido dito, né? O mesmo acontece em relação a essa matéria. Stead declara guerra,
A gente tem uma publicidade do lado e depois continua a matéria, e logo no final dela uma propaganda, né, da Bunge, que trabalha com, não é com inseticida, como chama, para botar no chão, e adubos, isso. Aí, assim, é importante ter todo o cuidado na hora de ajudar a produzir mais e melhor no campo. Afinal, a gente colhe o que planta. Observem que ela é uma publicidade que vem logo na sequência e que dialoga imediatamente com aquilo que tinha sido demonstrado antes, que é o radicalismo do sem terra, o fato de que eles dizem que é para distribuir terra para aumentar a produção, não é bem isso, né? E há outras formas de fazer isso e é preciso ter cuidado, né? E essa é a publicidade da ANER, que um pouco explica essa prática frequente e comum nas revistas. Observem que aqui está escrito embaixo, logo no cantinho, assim: nenhum outro veículo ajuda tanto a vender seu produto, anuncie em revista. Observem que é uma revista, tem uma matéria sobre a missa de lava-pés com o Papa, tem algumas páginas dobradas lá que estão separando a publicidade da matéria. Bom, então, isso define uma ordem. Como apreender a representação desse leitor, né, nesse texto da mídia? Pela análise desses protocolos, como a gente disse, mas também pela análise das mudanças nas estratégias de escrita. E aí eu queria mostrar então para vocês aqui 3 estratégias que eu levantei e que dão, de certo modo, pistas para a gente sobre o imaginário que se tem sobre nós como leitores, né? Quem somos nós como leitores? A primeira técnica é um pouco, ela diz respeito ao uso das imagens, dessa dimensão imagética numa série de textos. A segunda a gente vai ver alguns exemplos dessa expansão estratégica de alguns gêneros que frequentam as revistas e os jornais. E a outra, as formas de interpelar o leitor. Bom, a hipótese que norteia um pouco essa análise que a gente vai fazer dessa primeira estratégia de escrita é aquela de que, conforme enunciada pelo professor Jean-Jacques Courtine, que é um especialista em análise do discurso, né, ou pelo menos um dos seus primeiros também analistas do discurso, e que ele vai tomar emprestado uma metáfora que o Bauman usa, né, sobre a sociedade, sobre o amor, né, que é a ideia do amor líquido, a sociedade líquida, mas o Jean-Jacques Courtine vai falar do discurso. E ele vai dizer, a gente vive então um pouco essa passagem de discursos sólidos para discursos líquidos, das línguas de madeira para as línguas de vento. Quando ele faz essa afirmação, ele faz pensando no discurso político. Ele mostra como é que você tem um modelo de discurso político ligado ao passado, que soa a autoritarismo, que são aquelas falas públicas no palanque, em voz alta, com gestos largos, que dura horas a fio. E a gente tem uma mudança, em função, entre outras razões, por causa das novas tecnologias, né? Que você tem agora uma fala que é essa do político na TV. O político fala no máximo 2, 3 minutos e a fala dele é intercalada por uma série de outras intervenções, então a gente não cansa da fala dele, né? Ou ele fala também de maneira muito baixa, ponderada. Então essa passagem, essa mudança dessas formas de dizer representaria um pouco essa passagem dos discursos sólidos para os discursos líquidos, daqueles que marcavam o pertencimento claro a uma ideologia e desses que parecem dizer coisas sem grandes consequências. A gente não sabe muito bem distinguir quem é direita, quem é esquerda, todo mundo, né? Então você tem uma liquidez nos discursos. E como é que isso se manifesta nos discursos da mídia, né? Como é que isso projeta para a gente uma prática de leitura? Acho que essa liquidez tem a ver com uma maneira de se escrever com o objetivo de garantir que a gente leia de maneira mais rápida, panorâmica, fragmentária e distraidamente. A gente vai entender melhor isso com os exemplos, por causa dessa tendência à aceleração do olhar leitor que algumas estratégias nos apontam, né? Então, e desse incentivo a esse olhar mais panorâmico, de um olhar menos comprometido. O uso da imagem é uma dessas formas, né? Quando eu
torno tanto a tipografia, imagem, a infografia e a fotografia as grandes vedetes dos textos, né, eu acelero o olhar leitor. Se antes eu tinha contado aquele episódio da inserção dos brancos, né, e da passagem de uma leitura oralizada para uma leitura com os olhos, isso garantiu um aumento na velocidade da leitura significativo naquele momento. E parece que com o uso significativo das imagens nos textos da mídia, a gente aumenta um pouco mais essa aceleração do olhar leitor, porque a maneira de aprender uma imagem é diferente da maneira linear de decodificação do verbal, né? É uma maneira mais panorâmica, mais geral, mais pluridimensional. A questão para nós é dizer, então, houve de fato um aumento significativo? De que tipo e por que razão, né? Houve um aumento significativo dessas imagens, né? Esses são alguns exemplos de como a tipografia começa a ganhar uma dimensão também imagética, né? Eu chamo a atenção ali para o 100. E, óbvio, essa dimensão imagética, ela tem uma importância simbólica, né? Ela diz coisas sobre aquilo que se diz. O mesmo aqui, como eu disse, eu tenho um repertório grande por causa da minha pesquisa sobre o sem-terra, mas aqui é um outro exemplo, também bem conhecido, né? A gente viu reiteradamente essa imagem circular e de como a sugestão ali, né? Como esse tornar a tipografia um elemento imagético, visual, dar a ele uma dimensão plástica, faz com que a gente interprete isso de um jeito e não de outro, né? Aqueles que são muito jovens talvez não recuperem a simbologia dos dois L's em verde e amarelo que remetiam ao color, né? Que era digamos, o desenho, né? Simbólico do nome color. Como eu disse, a infografia também fornece esse repertório de informações, um conjunto de informações precisas, diretas, mas que permitem que a gente leia, não, como eu disse, de maneira nem horizontal e nem sequencial, segmentada, mas permite que a gente dance, passeie, né, o olhar pela tela e tenha a sensação de obter as informações principais, resumidas, né, de um texto. A fotografia é um caso à parte. A gente percebe o quanto há um aumento significativo nas imagens. Aqui vocês têm uma fotografia que ocupa 2 páginas, né? E isso, só nessa revista, que foi uma matéria especial sobre a China, a gente teve uma sequência de páginas, muitas delas, eu trouxe só umas 2 ou 3 aqui, para dar exemplo do uso significativo da fotografia. Isso lembra um pouco as aquelas revistas de fotojornalismo, né? Mas para a gente poder pensar um pouco como é que o uso dessas fotografias produz, ou pelo menos representa uma maneira de ler e produz ao mesmo tempo essa maneira de ler, a gente precisa pensar alguns usos da imagem na história. Acho que isso vai nos ajudar bastante. Se a gente pensar assim, na antiguidade, a função da imagem era uma função predominantemente pedagógica. Alguns historiadores da leitura fazem menção ao fato de que a maioria dos rolos gregos, que eram, por exemplo, do domínio científico, considerados por isso textos mais difíceis, científico assim, avant la lettre, né? A maneira de fazer ciência na antiguidade, mas a maioria desses textos, desses rolos gregos, eles de domínio científico, então se imaginava que eram textos mais difíceis, de mais difícil compreensão, eles eram mais ilustrados do que outros rolos, né, do que outros textos. Na Idade Média, ainda se conserva esse objetivo didático, que a gente coloca a imagem para tornar a leitura do texto mais fácil, mas a gente tem uma outra dimensão também, que é a dimensão estética, né? A imagem, ela define o gênero do texto, então a gente sabe, ou pelo menos os leitores desse período liam os textos de maneira diferente, dependendo do tipo de ilustração, porque isso caracterizava gêneros diferentes, né? E a mesma coisa é que eles também enriqueciam essas obras e as tornavam, né, raras. E por isso objetos de luxo, né, que precisavam ser guardados, trancados.
Essa é uma informação, o professor Albert Labarre, ele foi diretor da Biblioteca Nacional da França, e aí, óbvio, mexendo no acervo de alguns textos antigos, ele encontra esse livro de horas, e logo na primeira página, no frontispício desse livro de horas, ele encontra um texto, alguém escreveu manualmente, né, uma mensagem dizendo isso: a inteligência que as letras proporcionam aos doutos, as imagens asseguram aos ignorantes e aos simples. A pintura é a escrita dos leigos. Então, é um barato esse tipo de fonte, né, esse tipo de descoberta, que fornece para a gente um pouco o imaginário que se tinha sobre as práticas de leitura, sobre como produzir textos. Os livros de hora eram livros voltados especificamente para o público feminino, né? Tem um professor também que trabalha com história do livro, o nome dele é Frédéric Barbier. Ele, numa das aulas dele, comentava que ele fez uma grande pesquisa num conjunto de livros desses considerados como incunábulos, né, que são aqueles livros produzidos ali logo no início da invenção da prensa, né, nos anos de 1450 a 1500, esses primeiros livros impressos. E ele observou, por exemplo, que exatamente nesses primeiros livros impressos, aqueles que foram escritos em língua vulgar, né, italiano, francês, português, espanhol, eram exatamente os mais ilustrados. Aqueles escritos em latim, menos ilustrados; aqueles escritos em língua vulgar, mais ilustrados. O que significa que, bom, a pessoa que já, como eu vou dizer, que não empregava o latim, que não usava os livros escritos em latim nesse momento, né, é como se elas tivessem uma habilidade menor, né, uma capacidade menor de interpretar os textos, e daí o uso didático, mais uma vez, das imagens nesses textos. Essas são algumas ilustrações de um dos incunábulos, né, da época. Isso não muda muito no século XVI e XVII, por exemplo. Um outro historiador da leitura, Pastoreau, ele vai dizer que 3/4 dos livros ilustrados desse período, né, são livros religiosos, que eram a maioria, né, eram aqueles que eram mais produzidos, tinham maior circulação. Eram livros de horas, missais, breviários, livros de salmos, bíblias, etc. Seguidos depois de livros de emblemas e depois de obras científicas. Observe, então, que as obras científicas, por causa da dificuldade, os livros religiosos, pela necessidade de transmitir a mensagem para o maior número de pessoas possível, justificava o uso significativo. 3/4 dos livros ilustrados eram desses gêneros, né? No século XVIII, por exemplo, a enciclopédia de Diderot e d'Alembert é um outro exemplo clássico desse uso didático das imagens, né? Como falar para o simples, como democratizar o conhecimento. Para isso a gente precisa, então, se valer da imagem. Todos os verbetes, né, dessa enciclopédia são verbetes ilustrados. Eles mesmos, né, aliás, o d'Alembert, que escreveu o prefácio, escreve no início, né, o pouco hábito que se tem de escrever e de ler textos sobre as artes torna as coisas difíceis de explicar de uma maneira inteligível. Daí nasce a necessidade das figuras. Um golpe de vista sobre o objeto ou sobre sua representação diz mais desse objeto que uma página de discurso. A fotografia, ela só vem acentuar isso, sobretudo porque ela nasce com essa... ela é, primeiro, herdeira de uma arte anterior, que é a arte do retrato, é aquela de fato... aquela que de fato retrata, né, aquela que, como eu vou dizer, apresenta alguém tal como ele é, né? Então a ideia eu acho que a característica talvez mais explorada da fotografia nas fotografias de imprensa seja essa da referencialidade. O mesmo não se pode dizer para uma série de textos, mas é essa para elas, né?
Então, a fotografia, ela potencializa a informação, levando aos mais diversos públicos, né? E as camadas desfavorecidas, né? E a sua mensagem atingia indistintamente o letrado, o semi-alfabetizado e até o analfabeto. Aqui a Ana Luísa Martins, que é uma historiadora que fez um trabalho bonito sobre revistas, estuda revistas do século XIX, do século XX no Brasil. Então, me parece que essas funções didática e democrática da imagem, né, durante todo esse período, né, perduram ainda hoje. Elas não são mais a razão principal do seu emprego, porque, afinal de contas, hoje, essas imagens, elas são colocadas não porque as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, e sobretudo do público dessas revistas e dos jornais, não depende disso para decodificar o texto, ler o texto. A maioria de nós é alfabetizado, tem um grau de letramento alto, e por isso, então, ainda que o princípio seja esse de tornar mais acessível, não é só por essa razão, né? Me parece, então, que essa função pedagógica da imagem, ela perdura. No entanto, com as novas tecnologias, ao lado desse caráter didático, outras funções passam a ser exploradas. E, como eu disse, o efeito de referencialidade, de estou dizendo a verdade, é isso que aconteceu, parece ser o efeito principal. E por isso ela é usada né, com bastante frequência. E observem que cada vez maior e no caso dos temas políticos, há uma preferência pelo close de rosto. A gente vai entender por que do close de rosto. Pressupondo, exatamente porque a mídia pressupõe que há um saber nosso, há um conhecimento nosso sobre os gestos que a gente faz e como esses gestos, como o nosso olhar, como a maneira da gente fazer um esboço, de um sorriso, alguma coisa, pode indicar a nossa dimensão psicológica, o nosso caráter, as nossas reações, sentimentos. E por isso, então, me parece que o uso dessas, da fotografia, ele vai em busca de fixar o mais rápido instante e de tentar captar isso que seria interno. Então, você dá a ver, né, o máximo possível essa nossa dimensão externa, nos nossos gestos e especialmente no rosto, né, para a gente poder chegar ao que seria da ordem da alma, do interno, né? E em relação a esse close do rosto, tem um livro bastante interessante do professor Jean-Jacques Courtine que se chama História do Rosto. E ele vai mostrar uma diferença que eu acho interessante nessa história. Porque, por exemplo, como ele mesmo diz, então, o rosto é esse lugar mais íntimo e mais exterior. Então, é ao mesmo tempo o lugar mais íntimo e exterior de um indivíduo, de um sujeito, né? E que traduz mais diretamente, de modo mais complexo, a interioridade psicológica. E que, por isso, está mais suscetível a essas coerções públicas, né? Nós somos vigiados em função desses gestos, movimentos, disso que nós deixamos dizer pela maneira como a gente se expõe, né? E por isso é um pouco repetir aquela frase clássica de o corpo fala. No entanto, o professor Jean-Jacques Courtine e a professora Claudina Rocha, eles vão pegar esse enunciado, o corpo fala, e vão perseguir ao longo da história como esse enunciado, de certo modo, ele significa de maneira diferente em tempos diferentes, né? Ele vai falar, por exemplo, na Idade Média, quando se fazia a análise do rosto, ou dos indivíduos, a análise recaía em marcas estáticas e permanentes. Então, você era, né, aquilo que, sei lá, porque você nasceu com o nariz de um jeito, uma testa de outro, e isso atesta a maneira como você é internamente. Ou então, cicatrizes, formatos do rosto, né? E a partir disso, a gente poderia tanto caracterizar os indivíduos, é o caso das ciências naturais que foram desenvolvidas e que foram resgatadas muito perto de nós aí no século XVIII e XIX, a gente ainda tinha estudiosos sustentando essa ideia de como é possível descrever o que o indivíduo pensa, vai ser no futuro, em função das suas marcas físicas e corporais, né? Ou então, para prever seu destino, as práticas divinatórias. Hoje, quando a gente dá a mão a ler, né,
é como se então essas marcas estáticas, fixas do nosso corpo pudessem atestar isso. Esse é um modelo, são exemplos dessa técnica da fisiognomia da Idade Média e que tentava então identificar os perfis psicológicos dos indivíduos por meio dessas proximidades do indivíduo com, sei lá, por causa de algumas características do rosto, ou então da proximidade e semelhança com alguns animais. Sei lá, então, leal como um leão, luxurioso como um porco, e assim sucessivamente. E observem que, olha, esses desenhos aqui de baixo são desenhos não da Idade Média, mas de um outro momento da história, do 18, do 19, agora não tenho certeza, retomando esses princípios. A partir do século XVI, no entanto, se começa a ficar atento para os sentidos dos movimentos do rosto, e não do rosto, dos gestos, do aspecto fixo, né? E por isso vai se tentar apreender as paixões, esses sentimentos dos indivíduos por esse movimento. Essa mudança e emergência da subjetividade moderna, então, ela é refletida nisso. O indivíduo não vai ser mais julgado pelas marcas estáticas, mas pelos gestos que ele expressa. Imaginem se a gente tinha então um indivíduo na Idade Média que era aquele que era um homem de paixões. Ele podia expressar suas paixões e ele o fazia. A modernidade, ela se caracteriza um pouco por causa das coerções que começaram a recair sobre os indivíduos, de tentar controlar, esconder, mascarar essas paixões. Você não gosta de alguém, mas você pode ser muito simpático com ele, sorrir bastante. Então, a gente consegue contornar, né, e, digamos, controlar a maneira do nosso rosto. Uma coisa que atesta bastante essa passagem, essa mudança de um rosto estático para um rosto em movimento, e, ao mesmo tempo, de como a interpretação recaía sobre o rosto estático, né, e julgava esse rosto estático, e depois a interpretação vai recair sobre esse rosto em movimento e vai dizer coisas como, bom, esse indivíduo é assim porque riu ironicamente, ele é assim porque ele está um pouco estressado, olha lá, o olho está vermelho. Enfim. Essa mudança, um pouco, as formas de representação do indivíduo ao longo da história, elas podem ser simbolizadas pela passagem que a gente tem do brasão ao retrato individualizado. No brasão, então, é porque não era preciso dar destaque para aquilo que era mais próprio do indivíduo, para o indivíduo em si. O que importava era a que classe ele pertencia. Ele é nobre? Ele é do povão? Então, se é assim, o que importa é que ele seja representado com esse brasão. E aí a gente colocava um número como primeiro, segundo, terceiro, 15º, e isso já era suficiente para representá-lo. A sua individualidade valia menos do que o seu pertencimento a um certo grupo social. Isso não se dá da mesma forma em relação ao longo do... Isso muda, né? Isso muda de modo que a gente passa, primeiro, por uma fase do retrato social. Agora a gente não pinta mais só o brasão da família. A gente pinta o rosto do indivíduo. No entanto, é um rosto indistinto. É um rosto indistinto de maneira que você pode pegar e pintar o avô, o pai e o filho da mesma forma e coloca neles o brasão que indica que aquele é o primeiro, aquele é o segundo e aquele é o terceiro. Porque também não importava ainda a sua individualidade. É depois, com a criação do retrato individualizado, que a gente tem, de maneira mais crescente, esse processo de individualização na sociedade. E esse processo, então, que vai marcar a entrada na idade moderna, né? Porque aí sim o indivíduo começa a ser pintado nas suas especificidades. Se ele tem uma pinta, uma marca. Óbvio, a gente ainda tem aquelas pinturas que ajudam, diminuem um nariz grande, colocam um dente que está faltando, né? Essas coisas, né? A gente sempre teve o exercício da trucagem na pintura, na fotografia, mas nesse momento, então, o que importava era mostrar o indivíduo, né? A distinção dele, ele individualmente. Então, a gente tem essa personalização que vai se acentuar por meio da fotografia. Né? E agora a gente vai ler o movimento do rosto de maneira mais intensa.
Isso é bem sintomático nos textos de revista, porque, como eu disse, cada vez mais a gente tem o recorte, o close e a ampliação, para poder permitir que nós mesmos julguemos em função de se saber que nós atribuímos sentidos aos gestos, né? É porque hoje a gente sabe que alguns gestos podem denunciar o caráter, né? É que, por exemplo, então a gente tem com bastante frequência a retratação desses gestos que denunciam um comportamento desviado, né? A fotografia não se a gente pegar assim, as fotos mais antigas, a ampliação da fotografia não é algo exclusivo dos nossos tempos. Essa aí é uma das primeiras edições de Veja, então isso já era usado, desde a fotografia era usada, mas não na mesma frequência. Nessa revista, nesse exemplar todo dessa edição aí, a gente só tem essa. Também, nesse mesmo exemplar, aqui eu tenho um caso de close de rosto, ampliação, uma fotografia, né? Mas é também um caso isolado, porque a frequência disso... Agora, a frequência hoje é muito grande. Então, a estratégia é bastante usada, a frequência é grande, e o imaginário que se faz do leitor é aquele de que o leitor, então, interpreta esses gestos, atribui sentidos, acredita que o que a revista faz, de certo modo, não é dizer, é mostrar, e por isso quem vai tirar as conclusões somos nós. A gente sabe que não é assim. Então, essas estratégias são estratégias que dão a ver, mas ao mesmo tempo elas tentam, de certo modo, se apagar como estratégias. Porque uma coisa nós vivemos uma sociedade bem desconfiada, porque a gente sabe que há trucagem, a gente sabe que tem Photoshop, nós sabemos, sobretudo, né, as meninas, que aquelas mulheres maravilhosas têm estrias, né, mas nada como um corretivo tecnológico ali para ajudar. Agora, sabendo disso, é como se assim, a técnica da ampliação, ela se apagasse como técnica, porque na verdade ela só ajuda a dar melhor a ver. E aí, mas quem vai julgar somos nós. E por isso ela meio que se apaga como técnica. Ela é uma trucagem mais, digamos, seria uma trucagem mais leve, né? E olha, e aí a gente vê a ampliação e a iluminação. A ampliação atinge essa dimensão. É como se a gente pudesse, tomando os olhos como janela da alma, pudesse então identificar esses traços, né? E o efeito dessa técnica é explorar essa referencialidade, né? É dizer para a gente, veja com seus próprios olhos, né? E me parece que esses diferentes usos da imagem que a gente viu, como é o caso, como a tipografia hoje tem ganhado uma dimensão imagética, como os textos de revista são de revista e de jornal são atravessados por infográficos, ou então são preenchidos de imagem, né? Isso permite, digamos, esse é um dos recursos de aceleração do nosso olhar. E por isso viabiliza uma leitura mais panorâmica, né? E é também, óbvio, formas de controlar os sentidos. Uma dessas formas de controlar os sentidos por meio da imagem é o uso das homologias ou das não homologias entre o verbo e a imagem. Um exemplo aqui, a gente tem um jogo bastante interessante entre aquilo que o título diz, né, e aquilo que a imagem mostra. É como se assim, aquilo que está oculto, sugerido, isso que eles fazem referência, que é o sujeito oculto, é aquele que é o mais mostrado, é aquele que, né, é mais dado a ver. E óbvio, aqui a gente também tem uma espécie de uma derrisão, porque a gente provoca um pouco o riso, porque exatamente o close focalizou exatamente a ausência também do dedo ali, então pode gerar esse tipo de sentido. Mas o interessante é a gente imaginar como é que essas homologias, ou seja, essa relação de identidade entre o que está escrito e entre o que está mostrado pela imagem, né? O agora é com a máquina, fazendo referência aqui, óbvio, a usar a máquina do Estado para as eleições, né? E, no entanto, o uso de algumas dessas imagens parece querer produzir uma das coisas que se faz com muita frequência em relação
digamos assim, as formas como se mostram os homens políticos, que é a forma mais jocosa, derrisória, irônica, né? Mas não só os homens políticos, não, eles com bastante frequência. Essa é uma fotografia, o interessante dela é que ela foi usada para 2 reportagens, 2 matérias. Eu primeiro ampliei para vocês verem bastante. Ela digamos, é um ângulo não muito favorável para o Lula, né? E ela aparece nesse site de notícias de João Pessoa, aparece lá assim, 25% da população toma 80% do álcool consumido no Brasil. E aí, um pouco, então, até para comprovar esse dado, você pega uma figura como o presidente, né? O então presidente. Mas observem como é que essa homologia, essa relação semântica entre a imagem e entre o verbo, entre aquilo que é enunciado verbalmente, ela às vezes, ela não se dá. A mesma fotografia é usada nesse mesmo site de notícias para dar uma outra notícia, que é TSE multa em 10 mil o presidente Lula por propaganda eleitoral antecipada em São Paulo. A gente vê que, se há uma relação semântica ali, é aquela de alguém que é irresponsável o bastante para beber como bebe, é alguém também que faz coisas ilícitas de outra ordem. Então, assim, o jogo semântico ali é de outra ordem nessa relação. Se na primeira era para tomar como exemplo, né, na segunda é para reforçar uma ideia. Em relação ao Serra, no jornal, na Folha de São Paulo, a gente tem uma matéria agora, antes das eleições, né? Olha lá, Serra afirma que não precisa de ninguém, que ninguém peça votos para ele. E ele está comendo na mão do Jader Barbalho. Então, é engraçado como a imagem, é como se assim, o verbo então diz alguma coisa e a imagem produz esse efeito de não homologia, né? Ela desmente, é como se a imagem desmentisse aquilo que é enunciado verbalmente. É para reforçar a ideia de referencialidade, que ela diz mais verdade do que aquilo que se enuncia. Essa é uma outra matéria em relação ao Zeca Pagodinho. Observem que ele está em close de um lado, né, num recorte, e tem 2 outras fotografias dele. Elas não estão muito boas, mas é uma matéria que fala, é uma entrevista daquela coluna Mônica Bergamo, né, essas entrevistas sociais. Ela conversa com ele e ele fala do volume de trabalho que ele, né, toda semana que ele faz, o número de shows, gravação de discos, a participação numa série de eventos, e o quanto isso o cansa, o deixa muito cansado, esgotado. Então, o conteúdo da matéria é esse. Mas parece que para poder reforçar um imaginário que nós já temos sobre o Zeca Pagodinho, as imagens... Olha, depois de um fim de semana de diversão no Rio, o Zeca descansa na mesa do restaurante. Não é exatamente... para nós, essa é uma imagem que no nosso repertório de imagens, né, esse nosso repertório mental remete para uma pose de bêbado, né, numa certa circunstância. O mesmo acontece em relação a essa outra fotografia. Pagodinho cata coquinhos para a mulher nos jardins do SBT. Observem que a imagem para nós diz uma coisa e verbalmente você não tem uma homologia, a gente não tem uma semelhança. Mas observem que é porque a imagem, de certo modo, ela vai ao encontro desse repertório que nós temos, dessa interpretação que a gente faz, sobretudo dessas figuras públicas, ela responde a isso e ela cria uma espécie de leitura paralela à leitura decodificação daquilo que está no verbal. É como se ela fosse um texto independente. Embora não, porque para ela produzir sentido e ganhar esse tom cômico, embora aquela imagem não corresponda a nada daquilo que foi dito, ele não tinha caído de bêbado, né? A ideia que se joga é com esses 2 trajetos do olhar leitor. Os leitores, né, essa leitura superficial que a gente faz mesmo desses textos, porque também não faz sentido ler tudo isso, seja por nossa falta de tempo, de interesse. Aliás, a falta de tempo é o argumento essencial desses textos de mídia para justificar o uso significativo de imagens, e às vezes excessivo. É o caso, por exemplo, da publicidade da Folha de São Paulo agora, quando mudou a sua configuração gráfica, né? A propaganda reforçava exatamente esse traço que olha, para você que não tem muito tempo,
Para você que quer mais objetivamente as informações, a gente aumentou as imagens, né? Para a gente poder entender um pouco, então, qual é a lógica, qual é o tipo de leitor que se quer formar pelas páginas da mídia, né? Seja em revistas, jornais, na internet, acho que essa citação da Claudine Rocha é muito sintomática. Ela diz: incitado e levado a consumir de modo contínuo, abarrotado pelo acúmulo e pelo excesso de demandas, o indivíduo, tornado espectador, cuja imaginação e capacidade de representação estão bloqueadas, até mesmo suprimidas, veria, no entanto, sem ver. Ele veria sem ter a capacidade de fixar sua atenção, de parar, de analisar, de compreender, de apreender e a fortiori de discernir, de criticar e de recusar livremente. Eu acho que é uma boa citação, porque ela faz menção a esse olhar distraído que a gente tem, digamos, tem sido incitado a exercer, a fazer. Esse olhar disperso e distraído. Tudo se passa como se a aceleração dos ritmos de vida hoje exigisse, né, ou se manifestasse, né, em uma nova escrita, uma nova forma de ler baseada na necessária aceleração do olhar, exposto a tudo, porque hipoteticamente livre, mas incapaz de ver tudo, senão sob as formas resumidas, senão apoiada em atalhos, senão de modo distraído. A ideia-força que rege a produção dos textos da mídia e que tem afetado os textos em âmbito escolar baseia-se na volatilidade e na agilização da recepção. Desvencilhada do tempo da reflexão, pela descartabilidade das informações, dos objetos, pela volúpia do consumo permanente, a prática de leitura inscrita em textos contemporâneos exemplifica metonimicamente a ordem discursiva da sociedade de consumo. O olhar apressado que percorre a página é tocado insidiosa e insistentemente pela aceleração dos ritmos de vida nas democracias capitalistas. Então, a leitura, ela deve ser vista por nós como uma competência que se ensina e que se aprende, né? E que, por isso, apesar desse cenário, apesar do peso que a mídia tem na formação, né, de cada um de nós como leitor, né, onde as representações do leitor parecem fadadas a inscrevê-lo nesse movimento permanente e alucinante de consumo, não podemos ignorar as possibilidades e as obrigações abertas por uma sociedade democrática. Nesse sentido, talvez fosse interessante a gente reiterar mais uma vez aqui, à esteira do que falou Michel Pechet, que nossas leituras e interpretações, logo, seu ensino, envolvem ética e responsabilidade, resumem, enfim, nossa maneira de fazer política. E aí, para a gente poder fechar com fechar um pouco com essa reflexão, com essa polêmica que se criou em torno do livro didático agora recentemente de língua portuguesa, a mídia que ensina a ler não sabe ler ou acredita que ninguém sabe. Isso porque, se a gente observar pelo menos algumas das manchetes que circularam sobre o texto, né, a gente vê lá coisas como: o livro didático do MEC tem erro de português, livro distribuído pelo MEC defende errar concordância, MEC distribui livro didático que defende erro de concordância, livro didático faz a apologia do erro, MEC defende que o aluno não precisa seguir algumas regras de gramática para falar de forma correta. Então, me parece que a gente tem um problema sério. Essa mídia que quer ensinar a ler, né, é uma mídia que não sabe ler, porque lê tal como quer ensinar. Lê de maneira fragmentária, porque pega só um trechinho para justificar digamos, aquilo que ela acredita, né? Foi exatamente esse trecho. Você pode estar se perguntando: mas eu posso falar os livros? Claro que pode, mas fique sabendo, parece que exatamente esse elemento coesivo que faltou, né, que estava tão imediato ali e que me parece que essa leitura fragmentada impediu de ser lido, impediu de ser visto. Um capítulo, né, de 11 a 27 páginas, eles tomaram a página 15 para poder fazer um comentário sobre algumas linhas da página 15. Então, isso reflete para a gente a prática que eles querem, digamos, a prática que nós
né, que a gente vem sendo acostumado, educado, porque ela ensina a ler rápida e fragmentariamente. Ela leu de maneira muito rápida um fragmento bem específico e tirou suas conclusões. Ela também errou ao ler o texto segundo uma chave fechada, ideológica ou disciplinar, que ela já domina e acaba lendo no texto o que já sabia, o que queria, o que podia em função da sua formação ideológica. Essa é uma citação, eu não coloquei ali, de um texto que o professor Círio Pocente escreveu sobre... Ele tem 2 textos bastante interessantes sobre leitura. Um se chama A Leitura Errada Existe, e o outro texto que ele escreveu também muito interessante sobre a leitura e a análise do discurso é esse em que ele defende que a análise do discurso é uma teoria bastante, né, é uma teoria que pode advogar para si o direito de falar da leitura. Portanto, ao ler de maneira fragmentada, ao aludir insistentemente o erro do livro, ao não terem se dado o trabalho de ler efetivamente o texto do livro didático e não consultarem profissionais da área que lhes pudessem explicar de maneira esclarecida, sóbria, cientificamente sustentada sobre o fato linguístico em questão, a mídia demonstrou que há várias ordens do discurso que regem nosso dizer. De fato, foram razões que a razão não explica. Foram razões, né, que fizeram a mídia ler dessa forma, de outra ordem. É isso, pessoal. Talvez